Olá a todos! O nosso vídeo de hoje vai mostrar como a gente gerenciar uma conferência web. Então, basicamente, a gente vai entrar no site conferenciaweb.rnp.br e a primeira coisa que ele vai nos perguntar vai ser o nosso usuário e a nossa senha. Então, vou clicar aqui em entrar na comunidade de café e ele vai me perguntar qual é a minha instituição de origem. No nosso caso, IFRS, e eu vou informar então um usuário e uma senha. Nós temos possibilidade de entrar de duas formas. Um é através do nosso CPF, @ifrs.edu.br, e utilizar a mesma senha que nós temos no SIGA, ou com o mesmo usuário da rede local de Porto Alegre, @poa.frs.edu.br. Observem que esse aqui é o meu usuário do Moodle, só que agora coloco @poa.ifrs.edu.br e aqui a minha senha do Moodle. Como eu falei, a outra forma é cpf@ifrs.edu.br e usando a senha do SIGA. As duas formas a gente consegue entrar. Então, estou na tela principal de criação de uma webconferência. Este aqui é o endereço da minha sala. Então, webconferência César Loureiro 2. Esta aqui é o endereço que eu vou passar para as pessoas que eu quero convidar para a minha reunião. Então eu vou copiar esse endereço aqui, por exemplo, e vou mandar por e-mail convidando para a reunião. Na hora da reunião, eu vou iniciar então a minha conferência. Bom, nós podemos escolher aqui microfone quando a gente vai falar ou apenas escutar. Recomendo que a gente tenha sempre um microfone para participar de uma conferência, de uma reunião ou de uma aula. Então, vou selecionar microfone. Isso aqui é muito importante. Se eu apertar no xizinho, eu vou entrar na reunião sem voz, não vai funcionar o microfone. Então eu sou obrigado a dar uma permissão para que o microfone seja carregado no meu navegador. Então, permito. Nesse momento ele está fazendo um teste. Mais uma questão importante: não posso apertar no X, eu tenho que aguardar e depois falar alguma coisa. Posso dar um yes. Tipo de conferência: conferências grandes são para transferência via YouTube. No nosso caso, que até 75 pessoas, são chamadas de conferências pequenas, que no caso para uma aula é mais que suficiente. Pronto, estamos na interface da nossa conferência. Todas as pessoas que entrarem aqui na reunião vão aparecer do lado direito. Uma questão importante: como é que eu gerencio quem for entrando na reunião? Eu posso, como eu sou o apresentador, cada pessoa que for entrar na reunião, a ferramenta vai me pedir se eu deixo ou não entrar. Eu sugiro, se for uma aula, que vocês venham nesse botãozinho aqui de opções e entre na política de entrada, Guest Policy, e colocar sempre Always Accept, quer dizer, permitir todos. Quem tiver o link da sala de vocês, na hora marcada, vai entrar na reunião. Se você não conhece a pessoa, você pode tirar ela da reunião. Então, de novo, Guest Policy, Always Accept. Assim, todas as pessoas vão poder entrar na reunião. Vou carregar uma apresentação, esse botãozinho de mais. Vou selecionar um arquivo. Aqui eu posso botar arquivo PDF ou documentos do Office, um doc. Só que todos os documentos, na verdade, esse aqui eu vou botar vai ser uma apresentação em PowerPoint. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um upload dessa apresentação e vai converter ela para PDF. Então, se você tiver uma aula preparada, sugiro, e são várias apresentações, sugiro vocês fazerem o upload sempre antes. Então vem aqui nessa tela e já faz o upload de vários arquivos, que na hora da apresentação vocês só trocam entre um arquivo e outro. O processo fica muito mais rápido. Pronto, estou na minha apresentação.
todas as pessoas estão vendo então essa tela igual a minha. Então, boas práticas para a criação de uma reunião. Já fizemos o modo de entrada da reunião, já fizemos o upload do material antes de iniciar. O uso da câmera. Só habilitem o uso da câmera se realmente for necessário, porque a câmera consome uma banda muito alta. Então, sugiro que só o apresentador entre com a câmera se achar necessário. Bom, boa prática então para a gente manter a nossa aula via videoconferência. Solicitar, assim que iniciar a aula, que todas as pessoas deixem seu microfone no mudo. Então, clica sobre o seu usuário com o botão do seu usuário, multi-user. Então, isso vai ficar com que não tenha som. Então, todos os usuários ficam em mudo. Quem quiser falar, tira do mudo e o próprio professor fala: Ah, César, tu quer conversar? Então, qual é a tua pergunta? Então, o usuário tira do mudo e o professor chama ele. Ou o próprio usuário pode vir aqui, set status, e levantar a mãozinha. Ficou uma mãozinha ali. Então, o professor viu que a pessoa levantou a mão e diz para ele: pode falar. Aí a pessoa vem aqui então e sai do mudo. Tá? Então essas são as boas práticas para a gente ter uma reunião tranquila. Bom, por que o uso dessa ferramenta conferência web e não utilizar um Google Meeting, usar um Zoom? A grande vantagem que nós temos com essa ferramenta é que um delas é a privacidade. Essa ferramenta aqui, ela não tem uma política de privacidade aberta. Então, se tu for utilizar um Google Meeting, um Zoom, nada impede que alguém grave a reunião de vocês, porque automaticamente, usando essas ferramentas gratuitas, vocês estão abrindo mão da privacidade da reunião. Nessa ferramenta não. Essas reuniões são privadas das pessoas que estão assistindo. E por causa da pandemia, muitas ferramentas estão livres por um determinado período. Então, o que significa que assim que acaba a pandemia, a ferramenta vai parar de ser gratuita. Ou algumas outras têm um limite de tempo de reunião, limitando reuniões a 35, 45, uma hora no máximo. E essa ferramenta não tem limite de reunião. Que outros recursos nós possuímos aqui? Nós temos esse cara aqui chamado Notas Compartilhadas, que funciona como se fosse um Google Docs. Todas as pessoas podem fazer anotações e todas as pessoas podem escrever ao mesmo tempo nessa interface. Isso ajuda muito, por exemplo, uma lista de chamada, para notas de reunião, né, para dúvidas gerais dos alunos. E claro, nós temos também o chat, né, onde podemos fazer uma conversa entre todos da reunião. E outro recurso que nós temos é o compartilhamento de tela. Nesse recurso nós vemos aqui, e nos possibilita compartilhar a nossa tela. Nós podemos compartilhar a tela inteira do nosso Windows, apenas uma aplicação, no caso um browser, ou uma única abinha do nosso Chrome. A gente pode escolher aquilo que a gente quer compartilhar. Se eu for dar uma aula, por exemplo, sobre uma ferramenta externa, eu vou botar aqui, compartilhar toda a minha tela. E a partir daí, a minha tela vai ser compartilhada aqui. Então claro que como eu estou compartilhando a minha tela e eu estou enxergando ela, vai ficar várias vezes uma dentro da outra. Se eu diminuir aqui, os usuários estarão enxergando esta tela aqui, onde eu posso entrar em ferramentas, mudar de aba de navegador e isso aqui vai aparecer para o usuário. Nesse momento a gente pode instruir o nosso usuário a apertar no botãozinho aqui de cima, Full Screen, para deixar a tela grande e assim ele enxerga só a tela compartilhada. Tá? Recapitulando aqui do lado direito superior. Dá um stop no meu sharing e voltei para a minha apresentação. Então, basicamente, para a gente começar a utilizar a ferramenta, essas são as dicas principais de uso dela. Mais algumas outras dicas importantes. Antes de entrar na reunião, é importante vocês testarem o som de vocês. Como é que tu faz isso? No teu próprio Windows, clica aqui e digita som.
na parte inferior do Windows e entra em configurações de som. Quando vocês falarem no microfone, tem que aparecer essa barrinha aqui se mexendo. Isso significa que teu microfone realmente está funcionando. Esse é um teste bem interessante antes de entrar numa reunião. Como eu mostrei lá no início, não esqueçam de permitir que o navegador acesse o microfone de vocês. Apareceu aqui no lado esquerdo em cima. Eu dei um permitir para ele poder ter acesso ao meu microfone. Se eu esquecer de clicar ali e fechar a janela, não vai funcionar o meu som. Então, o que eu tenho que fazer? Fechar meu navegador e abrir ele novamente. E não esquecer de apertar naquela opção de permitir o compartilhamento de som. Então era isso. Muito obrigado. Não esqueçam de olhar os outros recursos da ferramenta. Nós temos aqui algumas outras recursos, como fazer uma enquete, podemos colocar um timer do lado esquerdo superior, podemos permitir que outras pessoas sejam os apresentadores, mas isso eu vou deixar então com vocês. Um abraço.